Derek Martin entrou em uma delegacia em Brighton, ao sul de Londres, e disse 4 palavras que abalaram uma comunidade. Eu matei 2 pessoas. Segundo promotores, suas vítimas eram sua enteada, Chloe Bashford, e o marido dela, Josh. Após uma longa e atrasada passagem pelos tribunais, Martin finalmente está sendo julgado, o que, segundo relatos, o motivou a agir com tanta violência. Ele apresenta alguma defesa? Vamos analisar tudo isso com um advogado internacional. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law & Crime. Eu sou Jesse Weber. Ao entrar na delegacia de Brighton, numa noite de junho de 2023, Derek Martin disse à polícia as 4 palavras inimagináveis que mudariam tudo. Eu matei 2 pessoas, e essas 2 pessoas eram sua ex-enteada, Chloe Bashford, e o marido dela, Josh. Agora, se você ainda não ouviu falar desse caso, esse nos leva para o exterior, nos leva para East Sussex, na Inglaterra, uma tragédia que envolve laços familiares, ressentimentos ocultos, problemas de saúde mental, um sistema de justiça que, mesmo agora, em 2025, ainda não trouxe um desfecho. Então hoje vamos analisar como uma disputa familiar silenciosa se transformou em uma tragédia absoluta e como deixou toda uma comunidade esperando por um encerramento. Voltamos ao dia 9 de junho de 2023, numa sexta-feira à tarde, em New Haven, perto de Brighton. Chloe Bashford, mãe de 4 filhos e 30 anos, estava em casa. Josh, seu marido, trabalhava naquele dia. Amigos e familiares disseram que eram pais incríveis, engraçados, amorosos e um casal que mantinha seu mundo unido com naturalidade. Mas por trás das cenas havia tensão. Agora, para deixar claro, não era entre Chloe e Josh. Era entre Chloe e alguém que ela ainda chamava de pai, Derek Martin. Segundo o The Times, Reino Unido, Derek já foi casado com Elaine, mãe de Chloe. Ele criou Chloe desde a adolescência e, após o divórcio, continuou em contato. Eles trocavam mensagens com frequência, se viam. Segundo relatos, ela o tratava com o mesmo carinho de sempre. Mas nos meses que antecederam aquele dia de junho, algo mudou. Martin estava afundando, especialmente financeiramente. Ele começou a apostar e, segundo o The Times, acumulou dívidas. A British Broadcasting Corporation também relata. Ele estava com uma dívida de cerca de 11.006 meses antes dos assassinatos. Ele teria parado de tomar antidepressivos, segundo o The Telegraph. Ele disse à polícia que se sentia sempre usado e incapaz de agradar as pessoas. Assim, em 9 de junho, Martin chegou naquela manhã à casa de Chloe e Josh, na Lewes Road, em New Haven. Isso é, de acordo com as autoridades. Mas o que aconteceu até o meio-dia, segundo os promotores, se desenrolou em questão de minutos, por volta das 12h15. Promotores dizem que Martin e Chloe falaram rapidamente na cozinha, talvez sobre dinheiro. E a polícia confirmou depois que não havia ferimentos defensivos, você sabe, compatíveis com uma luta prolongada. Mas, segundo eles, o ataque começou de forma repentina e violenta. Investigadores afirmam que Martin usou um martelo como primeira arma, segundo promotores no tribunal, esta semana. O primeiro golpe atingiu o topo da cabeça de Chloe. Momentos depois, Martin supostamente pegou uma grande faca de cozinha e esfaqueou Chloe 8 vezes. Os promotores dizem que 2 desses ferimentos chegaram a 20 centímetros de profundidade, ou seja, 7 polegadas. Isso a matou. Por volta das 12h20, Josh, marido de Chloe, chega em casa e, segundo promotores, foi quase imediatamente confrontado por Martin, que ainda segurava a faca. Josh correu para o andar de cima, para seu quarto, onde sofreu várias facadas e trauma no rosto e pescoço. Promotores afirmam que Martin teria estrangulado a vítima, possivelmente com um cinto achado na cena. E depois dos assassinatos, a British Broadcasting Corporation informa que promotores afirmam que Martin circulou pela casa, trocou de roupa de forma metódica e retirou as maçanetas dos quartos, onde a polícia mais tarde encontrou os corpos do casal e removeu a câmera da campainha da frente da casa. Ele então, aparentemente, deixou a propriedade. E para onde ele foi buscar seus netos na escola naquela tarde? Investigadores afirmam que ele buscou os filhos de Chloe e Josh na escola.
Levou-os a uma Costa Coffee em Peacehaven, depois ao McDonald's e por fim à casa da avó, sua ex-esposa Elaine Sturgis, deixando-os em segurança com ela. Promotores afirmam que ele contou também para a criança mais velha. Promotores afirmam que ele contou à criança mais velha sobre uma grande briga dos pais, ou seja, um desentendimento. Obrigado a Upside por patrocinar nossa cobertura do julgamento de Sean Didcombe. Upside é sensacional. É um aplicativo gratuito que te dá dinheiro de volta em itens essenciais do dia a dia, como combustível e supermercado. Eu abasteço meu carro, posso usar o Upside, saio para almoçar, posso usar o Upside, talvez eu compre algo em uma loja de conveniência, posso usar o Upside. E por que não ganhar dinheiro de volta fazendo tudo isso? E sim, é dinheiro de verdade. É dinheiro que aparece no seu aplicativo Upside e que você transfere direto para a sua conta bancária. Então, depois que você tiver o aplicativo gratuito Upside, você seleciona uma oferta para qualquer coisa que for comprar no Upside. Você paga normalmente usando um cartão de débito ou crédito. Você segue os passos no aplicativo e recebe o dinheiro. Então, para descobrir quanto você pode ganhar, clique no link na descrição para baixar o Upside ou escaneie o código QR que está na tela. Não esqueça de usar o código promocional Elsie Sidebar. Você receberá uma oferta única de 35 centavos de volta por galão no primeiro tanque. Esse é o código promocional ELSIE Sidebar para uma oferta especial única de mais 35 centavos de volta por cada galão no seu primeiro tanque de gasolina. E então, pouco tempo depois, ele seria acusado de enviar para Elaine uma mensagem absolutamente arrepiante. Vamos chegar nessa parte da história em um minuto. Antes, para explicar, quero trazer de volta ao Sidebar. Obrigado por dedicar seu tempo, advogado Davi Tefuri. Bom revê-lo. Vamos começar em casos que envolvem premeditação versus atos repentinos de violência, certo? Como a lei do Reino Unido determina a gravidade da acusação? Como investigadores do Reino Unido lidam com esse tipo de crime? Não é muito diferente do que fazemos nos Estados Unidos. Eles vão analisar todas as evidências que conseguirem coletar e, neste caso, é útil que o réu tenha feito uma confissão. No mesmo dia em que ele supostamente cometeu esses assassinatos, ele explicou por que cometeu os assassinatos. Existem outras evidências baseadas nas pessoas com quem ele falou antes dos supostos crimes. Então eles vão analisar tudo isso. E, claro, a parte mais interessante para mim é a defesa dele agora de insanidade. Sim, eu quero chegar a isso, mas você fala sobre as evidências que eles reuniram até agora, neste caso, a remoção das câmeras de segurança, o descarte do telefone no prédio. Quando você fala sobre um caso de premeditação ou um caso de obstrução da justiça, isso parece bastante significativo. Quero dizer, qual é a sua opinião sobre as evidências contra ele? Deixando de lado a questão da saúde mental, acho que isso sugeriria um certo nível de planejamento ou de premeditação. Sim, certamente, em relação às câmeras e algumas outras coisas. Ele fez isso antes. Os crimes que mostrariam premeditação, descartar o telefone da enteada, o que eu entendo que aconteceu depois do crime, não mostraria premeditação. E além disso, havia algumas evidências, pelo menos eu acho. Um dos netos disse que ele tinha um temperamento muito ruim, o que sugeriria, você sabe, que essa seria uma das explicações para o motivo disso ter acontecido. Não houve premeditação. Então, acho que vai ser um caso um pouco difícil de sustentar com as evidências, mas certamente é possível. Vamos explorar isso. Pelo que você sabe, qual é o papel da saúde mental em casos criminais de crimes violentos no Reino Unido? Se ele alegar que estava temporariamente fora de si, devido à depressão, ou por não tomar os remédios, isso afeta a culpa? Isso afeta a sentença? O que devemos considerar? Sabe, o Reino Unido tem o que é chamado de regra de McNaughton, que é do meio do século XIX, e eles seguem essa regra desde então, que é o seguinte: se uma pessoa sofre de uma condição mental grave e essa condição fez com que ela não soubesse o que estava fazendo, ou não soubesse que o que estava fazendo era errado, então ela pode ser considerada culpada por insanidade, e nesse caso a sentença pode ser potencialmente muito diferente. O Reino Unido também tem um conceito que é um pouco diferente, que é a capacidade diminuída como resultado de um problema mental. E isso pode ser usado para reduzir a acusação, mas não para que o réu seja considerado inocente por insanidade. Vamos analisar mais esse caso. Pelo que viu, acha que se aplica aqui?
Bem, aparentemente ele tem um histórico de depressão. Ele estava tomando medicação para depressão e parou de tomar essa medicação cerca de 6 meses antes dos supostos crimes. Esses são fatos que ele provavelmente usaria dependendo do que os especialistas disserem. Acho que ele precisa de 2 psicólogos ou psiquiatras para atuarem como peritos e darem sua opinião sobre se ele estava insano no momento em que os crimes aconteceram. E isso será uma parte importante disso. Obviamente, aqui nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Há muita controvérsia em torno de defesas como essa, então o tribunal precisa estar ciente disso. Especialmente porque isso recebeu tanta atenção da mídia. Vou explicar agora o que pode complicar isso, como mencionei antes. Então, algum tempo depois de deixar as crianças na casa da Elaine, acredita-se que Martin tenha enviado esta mensagem para ela, de acordo com a citação da British Broadcasting Corporation. Elaine, me desculpe, eu não acredito no que eu fiz. Eu sei que todo mundo me odeia de qualquer jeito, especialmente os meninos. Eu me odeio de qualquer jeito. E por favor, cuide muito bem das crianças. Ele, então, supostamente, desbloqueou o telefone da Chloe, leu mensagens da filha dela e depois respondeu para essa garota usando o próprio telefone, dizendo: "Mamãe disse, hoje não." David, o que você entende disso? Como se sente após tudo? Falamos há pouco sobre saúde mental e uma possível defesa baseada nisso, o que pode ser problemático. Concordo totalmente com você. Eu li aquela mensagem que ele enviou para a ex-esposa dele várias vezes. É um pouco estranho e um pouco esquisito, mas não mostra alguém que parece estar insano. Não mostra alguém que não entende o que fez e não entende que aquilo foi errado. Na verdade, ele está pedindo desculpas pelo que fez no mesmo dia do ocorrido. Isso pode ser uma evidência devastadora contra a alegação dele de insanidade naquele dia. E isso seria aceitável, pelo que você sabe. Acho que sim. Não vejo nenhum motivo para que não fosse. Sabe, ela vai poder testemunhar sobre isso. Sabe, tem isso. Eles têm as provas disso que serão apresentadas. E então, sabe, também está, sabe, no nosso sistema. Não vai ser boato. Então, para aqueles de vocês que possam dizer, sabe, eu não sei, essas mensagens podem ser ambíguas, mas diga, isso é mesmo uma confissão? Aqui está outro problema. Pouco tempo depois de, supostamente, enviar essas mensagens, ele aparentemente entra na delegacia de polícia de Brighton e confessa, supostamente dizendo diretamente: "Eu matei 2 pessoas agora." Martin foi preso na delegacia sem incidentes e ficou sob observação durante a noite. Nos interrogatórios, segundo o The Times, ele disse aos detetives que perdeu o controle e não planejou matá-los, mas, abre aspas, simplesmente perdeu o controle. Em 10 de junho de 2023, Martin foi formalmente acusado de 2 assassinatos. Agora, David, sabemos que em casos aqui nos Estados Unidos, sempre que alguém é acusado de confessar, a primeira coisa que os advogados de defesa analisam é: bem, foi coagido? Foi. Eles foram? Leram os direitos? Em que circunstâncias e o que foi dito? É a mesma coisa que estamos falando no Reino Unido? Ou, sabe, é isso que estamos dizendo agora. Isso soa como uma confissão direta. Será difícil para a defesa. Esses poderiam ser problemas no Reino Unido, mas os fatos, mesmo aqui nos Estados Unidos da América, sugerem que isso não foi coagido. Ele decidiu se entregar voluntariamente. Ele disse à ex-esposa que faria isso e foi com uma confissão para entregar. Não foi, sabe, um interrogatório involuntário que resultou nessa confissão. Então, por esses motivos, acho que vai ser difícil para os advogados de defesa dele tirá-lo dessa ou conseguir isso. Sabe? Excluído. Agora, essa ideia de que ele, se ele está admitindo isso, então por que levamos tudo o que ele disse em consideração? Se não foi planejado, não foi necessariamente premeditado, certo? Talvez a mente dele estivesse focada em dinheiro, que ele e Chloe tinham tido algum tipo de discussão antes dele supostamente matá-la. Pelo que você sabe, essa discussão poderia ser considerada provocação e isso poderia reduzir uma acusação de assassinato no Reino Unido, como em casos de crime cometido no calor do momento. Sim, acho que esse lance de ser no calor do momento vai tirar a premeditação.
Se o tribunal acreditar que ele, sabe, agiu de repente e como resultado do seu temperamento no calor do momento. Eu diria, porém, que essa defesa vai ser muito mais difícil de fazer para a segunda pessoa. Ele matou porque, depois de matar sua enteada, ele ficou esperando pelo marido dela e o atacou quando ele entrou pela porta. E isso parece muito mais com premeditação e eu não sei como ele vai conseguir. Você evita uma conclusão de premeditação, dados esses fatos? Segundo o The Times, Reino Unido, Martin emprestou cerca de $800 para Chloe, que vinha pagando aos poucos. A British Broadcasting Corporation informou que Martin tinha quase $11 mil em dívidas, principalmente por jogo. Na época da morte de Chloe, sua dívida já era de cerca de $200, mas de acordo com o Daily Mail, Martin havia emprestado várias quantias de dinheiro para Chloe e Josh ao longo dos anos. 1.000 libras para um carro, 600 libras para contas, 1.500 libras para despesas familiares. E você se pergunta, sabe, como isso pode influenciar no caso? Isso poderia influenciar no caso? Um advogado de defesa, David, poderia argumentar que essa disputa financeira, teve algum papel nisso de alguma forma. Quero dizer, nós meio que falamos sobre isso, mas quando eu analiso esses números, isso pode fazer parte de uma história maior. Acho que certamente faz parte do motivo que a promotoria vai tentar estabelecer e com certeza não faz ele parecer bem. Obviamente você não pode recorrer à violência para cobrar qualquer dívida, mas essa é uma dívida muito pequena, do tipo, sabe, empréstimo de dinheiro que acontece entre membros da família, algo bastante esperado na nossa sociedade. E então, para ele ficar enfurecido pelo fato de que ela devia a ele uma quantia bem pequena de dinheiro, $200, e isso servir como desculpa ou base para ele atacá-la e matá-la, isso é realmente revoltante. Mencionei antes que Martin supostamente parou de tomar antidepressivos meses antes da tragédia. A televisão informa que em várias entrevistas com psiquiatras acreditava-se que Martin sofria de um transtorno depressivo. Embora as emissoras relatem que as opiniões deles variam sobre se era realmente grave o suficiente para isentá-lo de culpa. David, você já mencionou isso antes. Vai se resumir a uma disputa de especialistas? Acho que sim, vai ser uma batalha de especialistas. E se ele tiver especialistas realmente bons, que tenham muita experiência em diagnosticar pessoas com sérios, você sabe, comprometimentos mentais, e eles, você sabe, conseguem comprovar isso. Com base nas conversas deles com ele e no prontuário médico dele, isso pode dar a ele uma base mais forte para apresentar essa defesa de insanidade. Então, Martin está atualmente sendo julgado em Brighton. O processo começou em 6 de outubro. Aliás, não foi fácil chegar até lá. Martin apareceu no tribunal pela primeira vez em agosto de 2023, segundo a British Broadcasting Corporation. Segundo a British Broadcasting Corporation, embora tenha supostamente confessado, Martin declarou-se inocente de assassinato, admitindo apenas homicídio culposo. O tribunal manteve-o sob custódia antes do julgamento, inicialmente marcado para novembro de 2023. Desde então, o julgamento foi adiado 5 vezes. Dados do Ministério da Justiça, analisados pela British Broadcasting Corporation, revelaram que atualmente há 75 mil casos na Corte da Coroa aguardando para serem julgados. O acúmulo de casos ficou tão grave que alguns novos processos só devem ser agendados para 2029. David, isso é comum no Reino Unido? Não tenho certeza, parece um pouco com o nosso sistema, onde há muitos casos acumulados. Não temos juízes suficientes, não temos promotores suficientes. Não sei se isso é algo novo no sistema do Reino Unido, se é resultado, sabe, de cortes no orçamento para o sistema de justiça deles ou não. Mas vou dizer que os familiares reclamaram disso, que isso tem causado, sabe, muito sofrimento para eles por ter que ficar adiando dessa forma. Agora você espera uma resolução rápida e sem mais atrasos. E a ideia de que você tinha um réu aqui que, aparentemente, se declarou inocente de assassinato, culpado de homicídio culposo, mesmo depois de confessar. Isso foi estranho para você? Não, acho que isso tem a ver com essa defesa que eles têm no Reino Unido de capacidade mental diminuída, e é basicamente nisso que ele está apostando. Acho que ele percebe que não vai conseguir, você sabe, uma absolvição completa.
ele não vai ter sucesso em uma defesa completa de, você sabe, inocente por motivo de insanidade. Acho que ele tenta conseguir capacidade diminuída, o que reduz a acusação. O julgamento dele deve durar 3 semanas. Tem algo em que você vai prestar atenção? Só o que vai acontecer com esses especialistas que provavelmente vão testemunhar sobre a condição mental dele e também como o caso, como ele vai prosseguir. Com relação à premeditação e a diferença entre o primeiro suposto assassinato e o segundo suposto assassinato, sendo o segundo mais interessante no quesito premeditação, porque ele o esperava de tocaia. David para Furry, obrigado pelo tempo dedicado. Obrigado. Isso é tudo o que temos para vocês, por enquanto, aqui na Sidebar. Pessoal, muito obrigado por se juntarem a nós. E, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify, ou onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, até a próxima.